continuar aquele ensino sobre sintonizados à voz de Deus. Hoje é a lição número 5. Então nós temos estado a ver que Deus fala de muitas formas. Deus pode falar e falou desde dos nossos antepassados. Deus sempre quis falar à humanidade. Uma coisa incrível é que muitas das vezes nós pensamos que fomos nós que nos chegamos a Deus, quando na realidade a verdade foi que Deus se chegou a nós. Ele é que veio, Ele é que desceu e veio até nós, amém? É na forma do seu Filho Jesus Cristo. Ele é que veio até nós, não somos nós que vamos a Ele, é Deus que veio até nós, amém? Ele mostrou o seu grande amor por nós, vindo até nós. E por que Ele veio até nós? Porque Ele quer ter comunhão conosco, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer que a gente tenha uma conversa íntima com Ele, amém? Deus não quer que a gente só chegue até Ele com um grande relatório, uma grande oração, amém? Um grande pedido. Deus quer ter comunhão, Deus quer conversar conosco, amém? Então nós vemos que Deus sempre quis ter uma comunhão com Deus, com o seu povo, sempre quis falar com o seu povo. E no início foi muito difícil Deus conseguir falar com o seu povo. Então Ele teve que falar através de profetas. Nós já falamos disso no início deste estudo. Amém? Ele falou de diversas formas, através de anjos. Ele aparecia como um anjo. Amém? Jesus aparecia como um anjo para poder falar com a sua criação. Nós vemos que Ele falou através de anjos, de sonhos, de visões. Deus sempre quis falar conosco e Ele continua a desejar falar conosco. E então nós vemos que o desejo de Deus de ter comunhão conosco era tão grande que Ele teve que dizer assim: eu tenho que mostrar a esse povo, eu tenho que mostrar a eles que eu realmente desejo estar no meio deles. Então Ele enviou o seu Filho amado, amém, para mostrar que Ele deseja estar conosco, amém. E Jesus, amém, como vocês sabem, Jesus pagou um preço para essa comunhão, para nós termos esse relacionamento. Ele pagou um preço muito alto para esse relacionamento, amém. Mas quando Jesus foi, amém, depois de ter morrido, ressuscitado, dar-nos nova vida, quando Ele foi e se sentou à direita do Pai, o próprio Senhor Jesus diz que antes, amém, antes de Ele ascender aos céus, Ele enviaria para nós o Espírito Santo, amém, que seria um amigo como Ele foi para nós, amém, que seria um amigo, seria um conselheiro, seria aquele que nos ia guiar, que nos ia ajudar, amém. E então nós vemos hoje que Deus fala através do seu Espírito, e é sobre isso que vamos falar nesta lição: como ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. Como ouvir? Porque há muitos crentes que não sabem ouvir Deus, não sabem como Deus fala com eles. E nós precisamos, mais do que nunca, nos dias que estamos a passar, nos dias em que está próxima a vinda de Cristo, nós precisamos mais do que nunca saber ouvir, amém, a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? A maneira como Deus fala, amém, nesta nova aliança que nós temos com Cristo Jesus, é pelo seu Espírito, é pelo Espírito Santo que em nós habita. Ele não está assim tão longe. Muitas pessoas pensam que Deus está tão longe, que não consegue falar conosco. Não, Ele está tão perto, que é tão fácil nós podermos ouvir. Só que nós complicamos essa facilidade. Vocês já notaram isso, que quem complica tudo é o homem, somos nós. Não é Deus, nós complicamos essa facilidade. Amém? Eu creio que todos nós desejamos ouvir mais do que nunca a voz do Espírito de Deus. Amém? E para a podermos ouvir, é necessário, primeiro de tudo, nós termos um espírito de obediência para com Deus. Obediência para com Deus, ok? Para com Deus e com a sua palavra, porque, amém? Eles são um. Para conhecermos a vontade de Deus para nós também, precisamos saber o que Ele está a falar hoje. Como é que eu posso saber qual é a vontade de Deus para mim hoje, se eu não sei o que é que Ele está a dizer sobre essa vontade para a minha vida? Eu preciso saber e conhecer essa vontade, verdade ou não? Amém? E a boa notícia, meus irmãos, é que nós podemos ouvir a voz do Espírito até com clareza, sem grandes esforços, sem fazer grande esforço.
E isso é para todos, não é só para alguns. As pessoas pensam, não, isso é só para algumas pessoas. Não, isso é tanto para o novo convertido, ou como para o crente que já é maduro. É para qualquer um de nós. Amém? O facto de nascermos hoje de novo não quer dizer que a gente não possa ouvir o Espírito Santo. O mais engraçado, deixem-me dizer, é que quando eu aceitei Jesus, nesse mesmo dia eu ouvi Deus falar comigo. Foi incrível. Eu tinha acabado de aceitar e eu senti Deus dizer no meu coração, acabado de aceitar Jesus, Deus a dizer no meu coração, vais-me servir. Foi a coisa mais incrível. Eu estou a falar e até estou arrepiada. Mas é verdade, aconteceu. Senti logo, ouvi aquela voz assim. E eu não sabia que era Deus. Depois eu lembro de ter contado ao meu pastor e Deus disse, isso foi Deus já a falar contigo. Deus fala. Amém? Basta nós simplesmente aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Cada crente pode ouvir a voz do Espírito. E é por isso que eu vou-vos dar algumas maneiras práticas, amém? Práticas, para poder então discernir a sua voz. Assim, primeiro de tudo, precisamos entender que nada nos deve influenciar deste mundo, nada deste mundo nos deve influenciar, nem nada temos que temer em relação a isto de ouvir a voz de Deus. Há muitas pessoas que não querem ouvir a voz de Deus porque têm medo daquilo que a voz lhes vai dizer, daquilo que a voz lhes vai pedir. Mas não sei se entendem, há muitas pessoas que não querem ouvir Deus com medo que Deus lhe diga assim, olha, deixa disto, olha, deixa daquilo, e então preferem não ouvir. É mais prático, deixa-me estar cômodo com aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho. Nós preferimos isso. Então preferimos não ouvir a voz de Deus. Então muitos de nós, infelizmente, nós fechamos ou bloqueamos essa sintonia com a voz de Deus. Nós simplesmente bloqueamos, porque temos outras ideias, outros planos para as nossas vidas. Verdade ou não? Ninguém passa por isso, ninguém passou. Amém? Então, vamos ver o que diz 2 Tessalonicenses, para vocês entenderem um pouco melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus, é outra tradução, por isso é que fiquei assim baralhado. À vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Isto é Paulo a falar aos Tessalonicenses, amém? Nós vos exortamos, continuando, que não vos movais facilmente. A minha diz, não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado. Aqui diz, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A minha Bíblia diz assim, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, amém, palavra ou carta. Nada, que não haja nada que nos mova, amém? Temos que entender, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o... Desculpem, esta tradução está-me a fazer confusão. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Continuando, verso 3, que não permitais, não vos deixeis, aqui diz assim, não vos deixeis enganar de forma alguma, por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que a gente já sabe que é o anticristo, amém? Ou seja, deixem-me dizer assim, Paulo aqui estava a dizer que não haja nada, que a gente não pode permitir que nada possa mover aquilo que nós queremos acerca de Deus, acerca da palavra, acerca da profecia, daquilo que Deus tem dito, amém? Não haja nada que nos faça mover disso, não haja nada que nos faça temer, seja o que for, né? Amém? Nada que nos faça temer, não haja nada que nos engane, acerca também dos últimos dias, que nos últimos dias irá haver apostasia. Muitas pessoas vão deixar
certas coisas, vão deixar de seguir, deixem-me dizer assim, a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus. Eu creio, meus irmãos, que já estamos a viver nesse tempo da apostasia. Basta olhar para a condição da igreja. Eu tenho ouvido situações de certas igrejas que eu até me assusto. Às vezes eu até preferia, desculpem dizer, que é muito boa a internet, mas às vezes eu preferia nem ter. Porque às vezes descubro lá cada coisa que até faz o meu coração chorar. Imagino de Deus. Amém? Então, basta olharmos para a condição da igreja. Muitas das igrejas já não estão a declarar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Já não estão a declarar o senhorio de Jesus. Já não estão a mostrar interesses nos ensinos da palavra. Estão a negligenciar comunhão com o Espírito Santo. Já não se fala muito sobre o Espírito Santo, sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o falar em línguas. Está-se a limitar isso. O que é que se está a fazer nas igrejas? Está-se a levantar, amém, outras atividades. Está-se a tentar preencher o homem. Está-se a tentar preencher os homens com outras atividades, com programações musicais, com festas. Nada de errado contra isso. Mas a verdade é que o Evangelho deve ser pregado. A verdade do Senhor Jesus Cristo deve ser pregada. Amém? Foi isso que fez, foi assim que o Senhor Jesus operou, mais na palavra do que nas outras coisas. E hoje em dia nós vemos a igreja mais envolvida em divertimentos, em programações, do que propriamente na palavra, no ensino da palavra. Então está a haver um desequilíbrio. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Está a haver um desequilíbrio. Jesus operou sempre no evangelismo, no ensino da palavra. Isso é que é importante. Amém? Não se ouve falar muito hoje sobre levar a cruz, que temos que levar a cruz. As mensagens de hoje são: ó irmão, tudo bem, Deus ama-te. Não se ouve muito levar a cruz, não se ouve dizer muito que a cruz é pesada. Jesus diz que no mundo tereis tribulações. Ele disse que teremos. A vida não é um mar de rosas, nunca vai ser enquanto vivemos neste mundo. Não vai ser um mar de rosas. Amém? Nós vivemos num mundo pecaminoso. E como tal, nós estamos sujeitos, amém, de alguma maneira a ser alcançados por certas coisas. Amém? Não é que Deus queira isso para nós, mas porque vivemos neste mundo estamos sujeitos. Jesus esteve sujeito a isso. Amém? Então, muita gente não está a envolver. Muita gente não quer ter uma vida de santidade. Hoje ouve-se que tudo é permitido. Sexo antes do casamento é permitido. Não é permitido. Na Bíblia, segundo os padrões de Deus, não é permitido. Não devia ser assim. Viverem juntos. Meus irmãos, há verdades que têm que ser ditas, quer a gente gosta ou não. Amém? Então não se fala muito sobre santidade, não se fala sobre renúncias, não se fala. Ouve-se falar muito sobre nós próprios, amém? Sobre nós próprios. Ouve-se falar muito como viver em conforto. A vida de um crente não é uma vida de conforto. Se nós olharmos, amém, para os nossos antepassados, eles eram julgados aos leões. Eles eram perseguidos, eles eram torturados. Eu não estou a dizer que Deus tem isso para nós, mas eu estou simplesmente a dizer que a vida de um cristão nunca será uma vida fácil. O mundo vai sempre nos perseguir. Os irmãos estão comigo, não estou a assustar ninguém, espero bem que não. Mas esta é a verdade. Nós estamos a viver os dias que vão vir a seguir agora, meus irmãos, deixem-me dizer, vão ser dias complicados. E nós temos que estar preparados e temos que estar prontos a ouvir a voz de Deus para que Ele nos guie durante esses dias. Amém? Há um aspecto hoje em dia de cristianismo, mas Cristo não está verdadeiramente centralizado nele. Ouve-se falar de Cristo, mas as pessoas não estão a viver Cristo. Não estão a viver como Cristo diz que devíamos viver. Lembrem-se disto, que um evangelho sem Cristo é um evangelho sem poder.
tem poder. Se a gente tira Cristo do Evangelho, não há poder. Amém? Em Êxodo 17, por causa de ouvir Deus, vamos ver uma história em Êxodo 17. Nós temos uma história do povo de Deus quando saiu do Egito, não é? O povo de Israel quando saiu do Egito. Eles estavam no deserto, e aí no deserto eles começaram a ter sede. Começaram a ter sede e pediram a Moisés água. Pediram água. Um povo sedento, o que quer? Água. Amém? Nós estamos a viver dias em que o povo de Deus está sedento, quer água, precisa de água. Amém? Então Moisés recebe uma instrução de Deus para subir à rocha do Monte Horebe. Do Monte Horebe. E então e levar com ele os anciões, e levar com ele o povo, para aí então poderem saciar a sua sede. Vamos ver isso em Êxodos 17, do verso 6 e 7, e é bom, para os irmãos entenderem como Deus fala, e que é bom nós seguirmos os conselhos de Deus. Amém? Então, Êxodo 17, verso 6, diz assim: eis que estarei à tua espera no alto da rocha. Isso é Deus a falar com Moisés. Deus a dizer: estarei à tua espera no alto da rocha do Monte Horebe. E baterás, note, e baterás, ouçam, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? O povo ainda hoje pergunta: será que Deus está mesmo entre nós? Nós até duvidamos muitas das vezes que Deus habita em nós. Não é nenhum de nós, graças a Deus. Mas os irmãos estão a entender o que eu estou a querer dizer? Às vezes nós duvidamos. Então nós vemos aqui que Deus fala a Moisés e dá-lhe uma instrução específica. E a instrução foi: baterás na rocha. Baterás na rocha. Amém? E a água iria fluir dessa rocha. Amém? Então, nós vemos que Moisés obedece e um milagre acontece. Verdade ou não? Amém. Vamos ler e isso aconteceu. Mas logo mais à frente, nós temos uma situação semelhante a esta. Mas algo estranho aconteceu aqui. Vamos ver em Números 20, o verso 7. Números 20. É do verso 7 até, olha, esqueci-me de até onde é que era. Vamos ler, depois eu digo. Então o Senhor ordenou a Moisés: toma o teu cajado e reúne a comunidade toda, tu e o teu irmão Arão. Em seguida, e sobre os olhos dele, note, em seguida, e sobre os olhos dele, o quê? Diz, o que quer dizer diz? Dizer, né? Diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo. E em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer jorrar a água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes. Amém? Com o seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e dos seus rebanhos. É até aqui. Vocês já viram? Uma coisa importante aqui é que Moisés ouviu Deus dizer para falar à rocha. Para falar à rocha. Mas em vez disso, Moisés, o que é que fez? Bateu por 2 vezes, não uma, por 2 vezes ele bateu na rocha. Mas o interessante nisto tudo é que ainda assim
a água jorrou. A água jorrou, a água fluiu. O povo foi saciado. Amém? Houve resultado. E sabe por quê? Por causa do amor de Deus para com o seu povo. Por causa do amor de Deus para com o seu povo. Amém? Mas este ato de Moisés teve consequências na sua vida. Notem que Moisés sabia ouvir a voz de Deus. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Amém? Quem esteve perante Deus face a face? Amém? Quem ouviu? Quem recebeu os 10 mandamentos? Moisés sabia ouvir Deus. Verdade ou não? Sabia ouvir Deus. Amém? Então, por que será que ele agiu assim? Como sabem, volto a dizer, estes acontecimentos, amém, aconteceram em tempos diferentes, em eras diferentes. E cresce, amém, segundo os cientistas que estudou a Bíblia, que Moisés agiu em memória, ou de uma maneira tradicional, e não de uma aproximação fresca com Deus ou com o Espírito de Deus. Não foi numa aproximação fresca com Deus. E aqui, meus irmãos, é que está o problema da igreja hoje. Muitos procuram Deus de maneira tradicional, na qual ele já não se move. Deus já não se move como movia antigamente. Já não faz as coisas como fazia antigamente. Buscam Deus da maneira que ele antes se moviam e operava. Mas Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus de coisas novas. A cada dia ele tem coisas novas. Amém? Ele opera hoje de maneira e de métodos diferentes que operava antes. Ele opera de maneira diferente. Se não estivermos atentos, pensaremos que ele quer nos ver a bater na rocha. Quando, na verdade, ele só espera que a gente fale para a rocha. Amém? Que a gente fale para a rocha, porque Jesus é a rocha da nossa salvação. Nós temos que falar, não temos que estar a bater, não temos que estar a oprimir, não temos que estar a fazer nenhum gesto mais, nenhuma ação, a não ser falar. Os irmãos entendem? Podemos até ter resultados, como, por exemplo, nós vimos aqui, a água fluiu, podemos ver milagres acontecer, porque estamos a agir ainda de maneira passada, da maneira tradicional, amém? Podemos estar a ver resultados, amém? Podemos estar a ver salvações, mas vamos perder a unção fresca do Espírito, vamos perder o mover novo do Espírito. Vamos perder isso. O que é que Moisés perdeu? A sua entrada na terra prometida. Desobediência, meus irmãos, tem resultados maus nas nossas vidas. Tem resultados maus nas nossas vidas. Amém? Desobediência. Entendam então uma coisa: poder não se encontra em sistemas, mas encontra-se em obediência. Em obediência. Não é porque Deus fez assim antes que Deus vai fazer assim hoje comigo. Eu já aprendi, amém? Que Deus já não fala comigo como falava antes. Agora tem outros métodos, tem outras maneiras, aproxima-se de maneira diferente. Amém? Assim como eu me aproximo dele de maneira diferente que me aproximava de antes. Enquanto de antes eu me aproximava de Deus no início, sempre com aquela condenação: Deus perdoa-me, Senhor, olha, Senhor, sempre com aquele espírito que eu errei, eu fiz isto. Deus agora não quer, Ele sabe. Ele simplesmente diz ao meu coração: tu és filha, por que estás sempre condenada a ouvires a minha presença? Por que estás sempre, amém, a olhar, a focar no pecado quando eu já te perdoei? Os irmãos entendem? Como filhas, nós temos que estar sempre a olhar pelo pecado, pelo erro que fizemos. Nós temos que olhar para aquilo que Jesus já fez, que já nos perdoou. E confiantes estar na sua presença. É uma diferença, é ou não é? Então Deus já não fala comigo como falava antes. Antes eu às vezes sinto: ai, Senhor, fiz isto hoje. E estava ali quase que aflita e nem ouvia Deus falar. Não conseguia ouvir, porque a minha aflição, a minha condenação era maior. E impedia-me de eu estar sintonizada com Deus. Os irmãos entendem? Não deixem condenação vos afastar de Deus. Não permitam isso.
Engraçado, que sinto que isto era para alguém. Sabem, Deus não é um Deus mecânico. Moisés tentou operar o milagre segundo uma instrução que ele recebeu anteriormente. Anteriormente Deus diz, bate na rocha. E ele pensou, agora vou bater na rocha outra vez. Ele esqueceu-se que Deus tinha acabado de dizer, fala à rocha. E nós muitas vezes esquecemos aquilo que Deus está-nos a querer dizer e voltamos para as velhas coisas, da velha criatura, quando nós somos nova criação em Cristo Jesus. Os irmãos entendem? Lembrem-se que há benefícios no ouvir a voz de Deus. Jesus é um exemplo para nós. A Bíblia diz em João 5, verso 19, amém? Diz o seguinte, João 5, verso 19, retomando a palavra, o que é que quer dizer explanou? Explicou, não é? Explicou Jesus. Em verdade vos asseguro que o Filho, estava-se a referir a ele, o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente, o quê? O faz. Amém? Jesus mostra, está aqui a mostrar claramente que ele não falou uma palavra, não curou um doente, não deu um ensino, até ver o seu Pai lhe dizer para fazer isso. Jesus refletiu na terra a vontade perfeita de Deus. É assim que Deus quer, é assim que Deus funciona, amém? E fê-lo em obediência à voz de Deus. Ele curou, ele ensinou, ele expulsou demónios, amém? Jesus até chorou, mas nunca vemos nas Escrituras, amém, que Jesus se apressou. Nós vivemos hoje numa geração que está apressada. Quer carregar no botão e ouvir logo Deus. Oh Deus, se tu não falares agora, olha, eu vou fazer a minha maneira. Quem já descobriu que Deus não quer saber do nosso tempo. O tempo dele é que é perfeito. Amém? Então Jesus nunca se apressou, amém? Porque nunca chegava tarde a lugar nenhum. Ele nunca chegava tarde, ele sabia qual era o tempo de Deus. Ele sabia qual era o tempo de fazer milagre. Amém? Até que Lázaro morreu, amém? Mas ele sabia que não era o tempo dele estar ali. Havia um tempo para mostrar que ele era Senhor sobre a morte. E foi isso que ele quis mostrar. Amém? Ele nunca chegou tarde, ele moveu-se sempre em compaixão, em amor para com o povo e no tempo certo de Deus. Nós podemos orar a Deus para estarmos sintonizados com a sua vontade a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Nós podemos orar para estarmos sintonizados, amém, tal como Jesus estava com o Espírito Santo. Mas para isso devemos estar em perfeita obediência ao Espírito, e essa obediência vem pelo saber ouvi-lo. Saber ouvi-lo. Sabem, Jesus caminhava em paz, e nós estamos em paz? Quando nós queremos ouvir Deus, estamos mesmo em paz? Jesus tinha um alvo claro. E nós, qual é o nosso alvo espiritual? Qual é o nosso alvo? Jesus tinha um propósito. E o propósito dele era operar maravilhas no meio do seu povo, dar a conhecer a vontade do Pai. Qual é o nosso propósito? Está só virado para nós? Ou está virado para aqueles que também estão à nossa volta? Sabe, hoje em dia a igreja tem um problema, está muito virada para si própria, para si, para si, para si. Eu. E se for preciso, volta a ser eu. E depois, então é que vem os terceiros. Ainda me amo. Os irmãos entendem? Jesus tinha um foco. E o resultado dele conseguir e operar e fazer milagres e maravilhas, amém, era porque ele ouvia a voz de Deus, do Espírito Santo de Deus.
Sabem, há muitas maneiras de nós, muitas pessoas querem medir o sucesso até espiritual que têm. Há muitas maneiras de nós medirmos o nosso sucesso. Pode ser pelo dinheiro que temos. Eu não tenho muito por isso. Pode ser pelo dinheiro que temos, pelo número de pessoas que conhecemos. Eu, por acaso, até conheço muita gente, porque já viajei para vários lugares, amém? Deus deu-me essa oportunidade. Conheço muita gente, mas não quer dizer que sou chegada a toda essa gente, amém? Algumas pessoas a gente conhece de vista, de um lado, de um orar por elas, amém? Nós conhecemos pelos resultados espirituais, como, por exemplo, quantas almas já ganhei, como quantas vezes eu orei por enfermos e eles foram curados. Mas, sabem, na realidade, o verdadeiro sucesso, amém, espiritual, vem pelo que nós ouvimos ou não de Deus. Se nós estamos ou não sintonizados com o Espírito Santo de Deus. Esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. Entendam, então, que o sucesso espiritual não está em números, não está em coisas que nós alcançamos, mas sim na verdadeira obediência à voz do Espírito Santo de Deus. A nossa obediência para com Ele. Amém? Porque foi assim que Jesus andou. Em obediência sempre a Deus. Em obediência ao Pai. Amém? E é assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos andar. Amém? Por isso dê um sorrisinho agora antes, para ficar assim um bocadinho mais calmos. Amém? Alguém ao seu lado diz assim: vamos fluir com o Espírito Santo de Deus. Vamos fluir. Amém? Sabem, pessoas que estão na perfeita vontade de Deus não estão com pressa. Se nós estamos na perfeita vontade de Deus, nós não temos pressa. Estamos na vontade de Deus, estamos bem. Houve uma altura que eu era apressada nessa situação. Mas depois descobri que se eu estou na vontade de Deus, não tenho que ter pressa em coisa alguma. As coisas chegarão até mim no tempo de Deus. No tempo de Deus, chegarão até mim. As pessoas que estão na perfeita vontade de Deus não estão oprimidas. A sua vida não é um caos. Amém? Talvez não gostem de ouvir isto, mas esta é a verdade. Esta é a verdade. Deus é um Deus de ordem, meus irmãos, e é um Deus que não se envolve com caos. Se uma família vive em caos, Deus não está lá. Deus não se envolve com o caos. Ele prefere que essa família se reconcilie, amém? Ele prefere que todos deem as mãos para ali habitar a bênção e o favor de Deus. Amém? Deus não se envolve com o caos. Será que nós estamos a cuidar daquilo que Ele nos tem confiado? Se não, vejam como está a vossa vida de obediência. Como é que está a vossa vida de obediência? É engraçado. Eu já ouvi pessoas que pegam, por exemplo, estão a ter, vamos usar isto, uma discussão. Estão numa discussão, amém? E de repente um diz, olha, a Bíblia diz isto. E o outro diz, olha, a Bíblia também diz aquilo. A minha pergunta é, então se a Bíblia diz, por que que não praticam? Onde é que está a obediência àquilo que conhecem da palavra? E não, ai de mim. Sabe, quando Deus me disse isso, quando Deus estava a preparar a mensagem, Deus me disse isso, eu disse, ai de mim. A sério? Eu disse, ai de mim. Porque eu conheço a palavra. E às vezes, parece que simplesmente ela se varre da minha mente. Eu sei dela para atacar alguém, mas não sei dela para me corrigir. Não a uso para me corrigir. É mais fácil apontar o dedo a alguém do que me corrigir a mim próprio. Nunca usem a palavra assim. Nunca façam isso. Amém? Porque a palavra é Deus. É Jesus, é a palavra. E Ele não ataca ninguém. É não o ai de mim. Ainda me amam?
Uma coisa precisamos entender, é que para se ouvir o Espírito, temos primeiro que crer nele. Muitas pessoas não acreditam que o Espírito Santo pode falar com ele. Muitas pessoas não acreditam que o Espírito Santo os quer abençoar. Não pensem que Deus só unge algumas pessoas para o ouvirem, como, por exemplo, os pastores, os profetas. Há pessoas que querem ouvir algo de Deus e andam a correr atrás de profetas. A minha pergunta é, não é mais fácil nós irmos a Deus e ser Deus a falar conosco, em vez de irmos a terceiros para Deus falar conosco? Mas nós somos muito engraçados, não somos? Nós gostamos de facilitar tudo. É melhor ir ao profeta, eu não tenho tempo para estar a ouvir, vou ao profeta. Quando Deus quer falar conosco diretamente. Deus quer ungir todos os crentes para o ouvirem. Só depende de nós o estar ou não sintonizados com Ele. Depende de nós. Ele quer falar. João 14, 26, o Senhor Jesus diz o seguinte. Jesus é incrível, Deus é incrível. Ele disse, eu vou, mas como eu quero continuar a estar na terra a falar convosco, eu vou vos enviar um amigo fiel. E então quem é que ele enviou? Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, note, vos ensinará todas as verdades e vos fará o quê? Lembrar de tudo o que eu vos disse. Ou seja, sabe quando eu estava a ler esta escritura? Eu já li esta escritura muitas vezes. Mas Deus às vezes toca-nos assim com a varinha mágica e aquela palavra abre-se, não é? E a gente, uau, Deus nunca tinha reparado nisto. Então, Deus diz assim, Ele vos ensinará, né, todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Ou seja, Jesus estava a dizer que através do Espírito Ele iria continuar a falar consigo, conosco. Uau, não é incrível isto? Ele vai continuar a falar conosco. Lembre-se que Jesus disse que as suas palavras eram o quê? Espírito e vida. Jesus é a palavra escrita que se fez carne. Jesus é a palavra escrita que se fez carne. E o Espírito Santo pega nessa palavra e faz com que Jesus se torne real para nós. Uai, eu parece que estava a ver isto. Amém? Parece que estava com a Bíblia aberta, de repente aquelas palavras saltam. Uau, incrível. Uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Conseguem imaginar? Foi assim que eu imaginei. Aquelas letras subiram e fizeram uma pessoa, Jesus Cristo. Amém? O Espírito pega também na palavra e vivifica, e glorifica, e magnifica Jesus, a própria pessoa de Jesus. Ao lermos a palavra, o Espírito Santo pega na nossa, quando nós estamos a ler, o Espírito Santo pega na nossa atenção e a coloca em Jesus. Eu não sei se vocês, quando estão a ler a palavra, por exemplo, eu quando estou a ler os Evangelhos, acabei agora de ler João, estou em Atos, comecei novamente em Atos, acabei de ler os Evangelhos. E quando estava a ler, eu parece que estava ali sentado ao pé de Jesus, ou estava num monte ao pé de Jesus, amém? Abria-se para mim, até o próprio cenário da Bíblia se abria para mim. Os irmãos entendem? Então, o Espírito Santo pega na nossa atenção e a coloca em Jesus. Quando lemos a palavra, estamos a ter comunhão com Cristo, porque o Espírito pega nessa palavra e faz com que ela se torne Espírito em nós. João 6,63, o que é que diz?
Eu não sei como explicar melhor isto a vocês, a sério, não sei. Amém. João 6,63 e 3. Diz assim, e 3. E o Espírito, note, é o Espírito quem dá vida. E note, a carne em nada se aproveita, ou seja, as nossas palavras, as nossas ideias, nada aproveita. Nas coisas espirituais não têm proveito. Os irmãos entendem, estamos a falar em coisas espirituais, não têm proveito as coisas da carne. Amém? As palavras que eu vos tenho dito são o quê? Será que vocês conseguem ver essa palavra sair da Bíblia e se tornar vida em vós? Se tornar vida na vossa situação, na situação em que vocês estiverem? As palavras. É o Espírito, meus irmãos, quem sopra vida sobre as promessas de Deus, aquelas promessas que Deus diz que pelas suas pisaduras somos sarados. É o Espírito quem sopra sobre as promessas de Deus, sopra vida sobre elas, sopra vida sobre os ensinos que Jesus nos deixou. Amém? Sopra vida, o Espírito Santo sopra a revelação sobre a palavra para que nós já possamos ter como nossa, essa revelação como nossa, amém? Ele não só sopra, o Espírito não só sopra, mas faz com que ela se torne real para nós, para que as promessas sejam nossas. Deus quer que as promessas sejam nossas, não quer que a gente pegue numa escritura e diga simplesmente pelas pisaduras de Jesus estou sarado e nada acontece. Ele quer que sejam próprio Espírito e vida. Os irmãos entendem? É o Espírito, note, é o Espírito quem cria vida. Sendo, então, que o primeiro ponto para ouvirmos o Espírito Santo de Deus é pela palavra. É pela palavra. Jesus continua a falar hoje, e é através do Espírito Santo de Deus que Ele fala hoje, que Ele fala conosco, amém? É pela palavra, é pela Bíblia. A Bíblia não é só um livro com algumas páginas escritas. Ela, acima de tudo, é um livro com espírito e vida. É um livro que tem espírito e vida, amém? A Bíblia é a verdadeira revelação de Deus, do verdadeiro coração de Deus, amém? Por isso entendam que a voz do Espírito nunca estará em desacordo com a palavra de Deus. Aquilo que o Espírito Santo vai falar às nossas vidas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Veja em 2 de Timóteos 3, o verso 16 e 17, o que é que diz? Amém? Diz assim que toda a Escritura, toda, não é só algumas partes da Escritura, é toda a Escritura, é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de vivermos. Para nos ensinar a maneira certa de vivermos, a fim de que todo homem de Deus, note, tenha o quê? Capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Para que todo homem, para que toda a mulher de Deus, amém, tenha capacidade e pleno preparo. Amém. Para realizar todas as boas ações. A palavra, meus irmãos, deixem-me dizer assim, guia-nos no caminho e também mostra o que não é caminho. Ela também mostra o caminho que a gente não deve seguir. Salmos 1, o que é que diz Salmos 1? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Note, a Bíblia mostra-nos que se nós nos assentarmos com os escarnecedores, amém, isso vai ser prejudicial para nós. Então, ela ensina-nos o bom caminho, mas também nos ensina o mau caminho. Amém? Ele nos mostra. A palavra tem duas vertentes. Se queremos ter uma palavra de Deus, ou ouvir Deus, precisamos tirar tempo com a sua palavra.
Precisamos tirar tempo com a sua palavra. Querem ter mais discernimento? Vocês querem ter mais discernimento? Discernir até as pessoas que estão à vossa volta, qual é o espírito dela? Querem ter discernimento? Então tirem tempo com a palavra. Tirem tempo com a palavra. Abram a Bíblia. Querem desfrutar da glória de Deus? Querem ter uma unção fresca de Deus? Abram a Bíblia. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus a falar conosco. Sabe, e quando tive essa revelação da palavra e Jesus serem um, quando entendi, meus irmãos, mudou a minha vida. Eu lembro-me que estava no meu quarto, estava a orar, estava no meu tempo de oração com Deus, e quando estava a orar, de repente eu tive uma visão. Eu vi Jesus sentado mesmo ao lado de mim. Estava sentado, e eu estava na cama, e eu era... Onde é que ele está sentado? Meu problema é, onde é que ele está sentado? Porque eu sabia que não tinha nenhuma cadeira ali. E eu olhava para o lado e eu não via cadeira nenhuma, mas eu via Jesus lá sentado. E só ouvi Deus a dizer, tem a minha palavra como fiel e verdadeira. Nunca mais me esqueci, porque eu e a palavra somos um. Eu nunca mais me esqueci daquela visão. E estou a falar e parece que estou a ver ainda. A palavra é a coisa mais verdadeira que nós temos de Deus. Amém? Por isso, abram a Bíblia. A palavra é a chave. É a chave. Se somos sinceros no querer ouvir o Espírito de Deus, então devemos ser sinceros acerca do ler a Bíblia. Do ler a Bíblia. A Bíblia, ou a palavra, é a voz mais clara do Espírito a falar. É a palavra mais fiel do que a profecia. A palavra de Deus é mais fiel, segura e a certeza, a maior certeza de ouvir o Espírito Santo de Deus, de que estamos a ouvir o Espírito Santo de Deus. É por aí que se começa. O problema está em que a maioria dos crentes querem ouvi-lo por outras coisas, por outros meios, por sonhos, por visões, por profetas, através das profecias, antes de o ouvirem pela palavra. Querem que Deus se pronuncie no seu coração antes de o ouvirem na palavra. O problema, meus irmãos, é querer se ouvir primeiro pelo coração, ouvirmos cá dentro a voz do Espírito falar, quando ainda a palavra não está no coração. E se a palavra não está no coração, deixem-me dizer, vai ser muito difícil o Espírito Santo falar consigo. Irmãos, estão comigo? Jesus, e volto a dizer, porque Jesus e a palavra são um. Pois Deus fala, primeiro de tudo, pelo seu Filho, que enviou através do seu Espírito. E Jesus, volta a dizer, e a palavra são um. Amém? A palavra nos fortalece em sabedoria. E a sabedoria ajuda-nos a navegar nas decisões diárias que teremos que fazer. Por exemplo, no nosso casamento, como agir no nosso casamento. A palavra ensina-nos o que é que o homem deve fazer, o que é que a mulher deve fazer. Amém? A Bíblia ensina-nos, amém, o que é que a mãe deve fazer, o que é que os filhos devem fazer. A palavra ensina-nos, amém, nessas decisões, na família, no trabalho, até no trabalho. Para nós termos sucesso no trabalho, a palavra de Deus ensina-nos com os filhos, com os negócios. Se tivermos falta da palavra, teremos falta de sabedoria. Mas se a nossa vida estiver enraizada na palavra, amém, a sabedoria nos seguirá. Segundo ponto, primeiro ponto é pela palavra. Amém, o Espírito Santo fala pela palavra. Segundo ponto, silêncio e quietude. Silêncio, amém, neste tempo de comunhão, de querer ouvir Deus, amém, até pode ser a parte mais fácil de se alcançar. Pois, sabem porquê? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 6,
o verso 6, diz o seguinte. Mateus 6, só mais um minutinho e acabamos. Mateus 6, verso 6 diz assim, Jesus a falar com todos nós, diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente ou plenamente. Amém? Então, oração. Oração, na realidade, oração é uma comunhão, a verdadeira oração é uma comunhão entre duas pessoas. Amém? E essa comunhão envolve o falar e o ouvir. Entre ambos. Amém? O falar e o ouvir entre ambos. Nós vemos aqui que a intenção de Jesus é que houvesse, primeiro de tudo, privacidade nessa comunicação entre ambos. Por isso, a oração devia ser feita em privado, onde ele sabia que aí haveria menos distrações. E é sobre isso, meus irmãos, que iremos falar na próxima semana. Amém? Como procurar um lugar de silêncio e quietude e assim, então, nos podermos sintonizar à voz de Deus. Amém? À voz do Espírito Santo de Deus. Amém?